Alô, você do Brasil e do mundo que está ouvindo mais um Nerd Debate, o podcast mais ouvido em Kanagawa da podosfera brasileira. Brasil! Esse episódio dá início à nossa série especial sobre os filmes do estúdio Ghibli. Aproveitando que a Netflix está lançando os 21 filmes do estúdio, os filmes foi uma sugestão de Sérgio Peixoto para colocar na ordem de lançamento, certo? Então iremos gravar 1, 2, 3 episódios por mês, vai de acordo aqui com a nossa disponibilidade. Nessa semana vamos falar sobre o primeiro filme do estúdio Ghibli, Náusea do Vale dos Ventos, lançado em 1984. Vamos saber um pouco mais sobre essa obra fantástica do genial Hayao Miyazaki. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e estamos aqui com Alan Nicole, que foi quem teve a ideia dessa pauta especial sobre os filmes do Ghibli. E aí, pessoal, muito feliz da gente falar sobre essas obras-primas, né, da produção de animação japonesa. Vamos lá. Estamos aqui também com o Denison Ghiseline. Boa noite, gente. Vamos aí falar do início dos meus estúdios favoritos de animação e falar do talvez melhor filme de animação que fala sobre eventos da natureza e o desastre humano que isso leva, que eu já assisti na vida. Pablo Gouveia. Aí. Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui nossa nova série, né? Nossa série sobre a produção do estúdio Ghibli, começando com Náusea do Vale dos Ventos. Sérgio Peixoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver ouvindo a gente. E Ghibli é vida, gente. Tá? Mesmo quando ainda não existia, porque afinal Náusea foi feito antes do Ghibli surgir. Mas era o começo. A gente vai explicar. E salvo aos 45 do segundo tempo, Felipe Greco. Fala aí, galera. É isso aí, vamos falar aí desse filme que dá início à lenda do estúdio, né? Vamos lá. Então, vamos começar o programa. Bem, como o Peixoto já deu aí sua rápida, na sua rápida introdução, Náusea do Vale dos Ventos é normalmente comercializado como um filme do estúdio Ghibli, né? Ele é vendido no pacote dos 21 filmes, mas ele foi produzido antes da fundação do estúdio, não é isso, Peixoto? Sim, ele surgiu, Náusea foi exibido em 1984, né? Foi lançado em 1984, só que o Ghibli só surgiu, se não me engano, 2 anos depois, 85, 86, né? E aí o que acontece, na verdade, é que o Miyazaki, ele já vinha trabalhando com animação desde os anos 60, trabalhou em várias séries, né? E ele só que durante os anos 70 ele foi ganhando mais proeminência, foi se destacando como um talento único, e ele teve dois trabalhos dele que ficaram muito em destaque nos anos 70, que foi a primeira série de TV do Lupin Sansei, que ele dirigiu acho que 22 ou 23 episódios, né? E depois ele teve aquela outra série de TV que foi o Garoto do Futuro Conan, que praticamente serviu como base depois para o Laputa, que é outro foi o primeiro anime de fato com o selo do Ghibli, né? Mas desse a gente fala depois. E em 78 ele lança o Lupin III, o movie, né? O Castelo de Cagliostro, considerado ainda hoje um dos melhores de todos os feitos dos filmes da série do Lupin. E depois do Lupin, aí o pessoal começou a cobrar ele para que ele fizesse alguma obra, né? Então a editora que fazia a revista Animation, para quem ele trabalhava, estavam loucas para fazer algum movie, alguma coisa, e eles lançaram o mangá da Náusea, e o mangá da Náusea acabou virando animação. Né? Basicamente é isso. Eu estou pulando várias etapas, porque se eu vou contar todos os detalhes aqui, a gente ficaria horas, né? Mas basicamente foi isso que levou até a Náusea. E a produção da Náusea, né, ficou na mão de um estúdio menor, né? Foi o Topcraft, que curiosamente fez Náusea e um pouco depois fechou. Né? Assim, o último grande trabalho desse estúdio, o Topcraft, foi a produção de Náusea, que foi uma produção que durou apenas 8 meses,
né? E o Miyazaki teve que lidar com um problema muito sui generis, porque eles chegaram de repente e falaram: tem um mangá da Nausicaa, tá muito legal, dá para fazer um filme? Pô, mas eu não estou nem na metade da história. Não, mas dá para adaptar o que tem? O Miyazaki teve que adaptar. Tanto que, na verdade, o Movie da Nausicaa mal cobre 2 volumes dos 7 que existem atualmente. Ele teve que fechar a história ali, então pulou muita coisa. Personagens que surgem mais para frente na trama do mangá foram, obviamente, todos são inexistentes no filme. Os Dorks, que seriam a grande nação rival que está em guerra com o Império Tolmekiano, nem é citado na história, né? A única, porque já estava no começo da história, foi a cidade de mineradores de Pedite, né? De onde vem o rapaz lá que faz parceria com a Nausicaa lá, que muita gente achou que era o namorado dela, e não é. Apesar que o filme dá tudo isso a entender, mas não foi isso que aconteceu no Mas mangá, quando a animação né? foi feita, o mangá estava em quantas de lançamento aí? Ele tinha começado a escrever e desenhar em 79, né? E se tornou, em 79 já, um dos mangás mais populares da revista Animage, que vocês não saibam, é a revista de anime mais antiga do Japão, ainda em publicação. Está em publicação até hoje, né? Certo. Aí o Hideo Ogata e o Yasuyoshi Tokuma, né, que são os fundadores tanto da editora Tokuma Shoten como da revista Animage, né, simplesmente encoxaram, desculpa, entenda que eu estou falando de uma maneira só figurativa, tá? Encoxaram o Miyazaki na parede e falaram: não, a gente quer um filme da Nausicaa porque tá todo mundo gostando muito e a gente vai marcar toca se não ganhar dinheiro fazendo um filme agora, né? O Miyazaki, a princípio, ele não queria fazer, ele não estava afim, ele queria primeiro terminar o mangá para depois fazer a animação. Olha o quanto a gente poderia ter esperado, gente. Tenta imaginar isso, porque, né, o mangá ele terminou acho que mais ou menos em 1990, se eu não me engano, né? Aí é o seguinte, no final ele acabou concordando, né? O que aconteceu foi ficar enchendo o saco dele. Aí existe até uma data que em 31 de maio de 83 ele começou a trabalhar na pré-produção do filme. Entenda-se, é quando você faz o primeiro rascunho de como o filme vai ser, o primeiro roteiro, né, como eles chamam, né? Tá? Em 31 de maio de 83. Só que aí é o seguinte, como o Miyazaki mesmo diz, ele encontrou dificuldades para criar um roteiro, porque ele só tinha 16 capítulos do mangá para trabalhar em cima. E ele não tinha acabado ainda o mangá. Não, como eu disse, era 2,5 volumes, mais ou menos isso. Isso cobre 2,5 volumes. E mesmo desses 16 capítulos, ele não aproveitou, acho que ele aproveitou uma dúzia, mais ou menos. Porque, se eu não me engano, aqui, o mangá da Nausicaa, por exemplo, tem aquela batalha lá de uma cidade de Tolmekiana que está cercada, ela já tinha saído nesses 16 capítulos, mas ela nem aparece no mangá, porque no filme, desculpe, porque não havia como você colocar uma batalha que ia tomar quase meia hora do filme, né? Isso ficou de fora, né? Ele teve que, literalmente, o que ele fez? Ele pegou os 16 capítulos e zipou no roteiro e tentou dar um pseudo final, né? Tá? Mas pelo menos os japoneses viram o fim do mangá, né? Enquanto o Brasil não teve tanta sorte, né, Genos? Como foi o lançamento antigo da Nausicaa no Brasil? Bem, Nausicaa foi publicada no Brasil, originalmente pela Conrad, né, Conrad Editora, entre 2006 e 2009, né? Publicando oficialmente, né, assim, até onde a gente sabe, 5 volumes, apesar de a gente ouvir rumores de ter um número limitado do 6º volume chegar a ter sido impresso, né? Mas oficialmente 5 volumes foram lançados da série, né? E o projeto foi cancelado, né? O título foi cancelado porque a Conrad Editora entrou em processo de falência, né? Isso inviabilizou, né, não só a série da Nausicaa, mas todas as outras publicações da Conrad, né? E de certa forma desagradou bastante o Ghibli, né, em relação às publicações
no Brasil, né? Depois teve um desdobramento, né, na negociação de títulos do Ghibli para serem lançados aqui no Brasil, tendo essa experiência negativa aí com a Conrad como um dos fatores principais assim, para o Ghibli ficar receoso ou mais exigente para com o mercado brasileiro. Sim, só que no Brasil, recentemente a JBC anunciou que ia relançar o Náusica completo, né? E a gente teve uma entrevista aí exclusiva com o Ed da JBC e ele trouxe informações excelentes aí para a gente adicionar aqui no podcast. Que o Ed, na entrevista que a gente fez, que realizou com ele aqui na nossa primeira entrevista ao vivo, foi que houve realmente um processo mais demorado com o Ghibli para poder trazer, né, a publicação da Náusica para o Brasil novamente, tendo em vista o cancelamento da primeira versão pela falência da editora Conrad, né? Isso acabou não sendo bem visto pelo estúdio Ghibli, né? Então, assim, a JBC passou aí pelo menos, no mínimo, 5 anos aí tentando reconquistar a confiança do mercado brasileiro para com a Ghibli, mostrar o quanto a editora JBC era sólida, então assim, que esse risco de cancelamento não aconteceria novamente e que, no caso, a JBC também não estava focando apenas em Náusica, né? Então eles tiveram todo um planejamento de marketing, todo um planejamento comercial, apresentando esse planejamento para o estúdio Ghibli, e aí depois de todo esse tempo o estúdio Ghibli, beleza, a gente fecha o contrato com vocês, mas vocês têm que lançar Náusica. Então meio que foi uma vitória, né, assim, convencer o estúdio Ghibli, né, que a gente já sabe que historicamente tem um apreço muito grande por suas obras, assim, até mais do que outros estúdios japoneses, né? E provavelmente o trabalho deles foi tão bem feito, né, que partiu do próprio estúdio Ghibli o desejo de que Náusica fosse publicado na íntegra no Brasil, né? E o Ed Carlos até disse que o anúncio tinham fechado acordo há poucos dias atrás, né? Sim. Só fez fechar o acordo e eles já anunciaram. Coisa aí de 24, no máximo 48 horas, né? Então ele já antecipou que vão ser os 7 volumes, né? Os 7 volumes originais que foram publicados no Japão e que a Conrad também estava publicando nesse formato, né? Apesar de muita gente, depois que o anúncio for feito, se especulou se seria publicado aqui no formato de colecionador que foi lançado, né, pela Viz Media lá nos Estados Unidos, que foram em 2 volumes apenas, mas o Ed já tranquilizou todo mundo, disse que pelo menos nesse primeiro momento vão ser as 7 edições japonesas, né, publicadas assim com o máximo de fidelidade possível, e posteriormente, se for o caso, né, se for um caso no futuro, quem sabe a gente tenha uma edição de colecionador aqui de Náusica publicada no Brasil, né? Mas só de já ter o título de volta já é uma vitória e tanto, né? Alguém aqui tem o mangá brasileiro ou o original japonês na sua coleção? Eu tenho o original japonês. Eu tenho alguns animes com Completo. páginas quando era publicado naquela época lá. E eu tenho também, eu descobri que eu tenho, mas agora eu lembrei, na verdade eu lembrei que eu tenho, mas eu não tirei pra mostrar pra vocês, porque tá difícil aqui. Eu tenho o anime comic do filme, que é o filme todo coisado, todo publicado em mangá, sabe? Como se fosse um mangá. Como se fosse uma fotonovela. Exatamente, eu tenho isso aí. Cavaleiro Zodíaco lançou o filme estudinho assim também. Isso, e o Hakusho Dragon Ball também também chegou a publicar aqui Lançou alguns os filmes, 4, principalmente assim, na época de colorido. Goku criança, né? Dragon Ball tinha isso também? Foi publicado no Brasil. Todos Mas isso é o original japonês, Alan? Todos, ou não, original japonês, nunca saiu aqui não. Todos os filmes do Ghibli tiveram esses anime comics e eu comprei alguns. Gente, explicando melhor isso daí. O termo técnico que eles usam para esse tipo de publicação, que é adaptar um filme para uma revista como se fosse quadrinho, como se fosse uma fotonovela, eles geralmente chamam de filme book. Praticamente
todo filme de sucesso razoável para cima no Japão ganha uma versão film e book. Caramba, então entenda, não sabia. todos os Dragon Balls movies, Dragon Ball Z movie, todos eles têm film e book. Ó, eu tenho aqui... Eu pensei que isso era algo brasileiro. Eu não fazia ideia que tinha vindo do Japão essa ideia. Não, isso é velho pra caramba. Eles têm isso desde os anos 60. Ó, eu tenho o filme book do Yamato, eu tenho o filme book do Castelo de Cagliostro, eu tenho o Evangelion em filme book, Scaflone em filme book. Até porque se você imaginar, é até uma publicação que você consegue soltar com certa facilidade no mercado, assim, pouco tempo depois. Porque basta o filme original estar pronto, editado, né, que pode ser produzido até antes do lançamento, ou até para ser lançado junto com o lançamento da animação. Mas, ô Peixoto, eles são lançados coloridos? São full color, totalmente colorido. Porque os Cavaleiros foram coloridos. Não. É aquele mesmo formato, é igualzinho o formato. Você não pode lançar filme book em preto e branco. Porque aí tem umas páginas dos personagens, né? Isso. Às vezes tem algumas informações adicionais, mas em geral isso daí é lançado junto com o filme. Você já sai do cinema, atravessa a rua, a primeira livraria, você já pode ir lá comprar um filme book se você quiser. É assim que funciona. Se puder, depois tira umas fotinhas e mostra aí, Peixoto. Fiquei curioso. Tá, tudo bem. Eu vou pegar aqui e vou fotografar alguns desses filme books. Caramba, que massa. Eu não fazia ideia que isso era um negócio japonês e que existisse até hoje. Eu pensei que era algo lá no início dos anos 2000. É um lance. E não só no Japão, né? Em outros países também tem. Afinal, aquelas antigas fotonovelas. Aqui, por aí vai. Bacana. Afinal de contas, é o dinheiro que fala, né? A coisa mais perto que a gente teve aqui no Brasil foi nos anos 60 e 70. Eles pegavam, algumas editoras pegavam filmes que passavam no cinema, simplesmente eles pegavam um rolo de 16 milímetros, montavam, faziam fotos e fazia colagem e soltavam revista de fotonovela de filmes. Eu vi isso de montão nos anos principalmente 70 de filme de romance. O Jaspion teve isso aqui no Brasil. Muito. Eu tinha. Dragon Ball também publicou aquele na fase do Goku jovem, né? Publicou alguns, mas não adaptando a série, adaptando alguns filmes que não vieram para cá depois. Interessante, eu não sabia, bem lembrado. E o Yu Hakusho também, o filme. Então assim. O filme do Nausicaa, além de você ter aqueles álbuns, né, como The Art of Nausicaa, né, que são só as ilustrações do filme, e tem um outro que é só de ilustrações de Nausicaa do Miyazaki, feito pelo punho do Miyazaki. Você tem também, além do mangá, você tem o filme book do filme, né, o filme book do filme, que eles em geral dependem. Se é um filme de muito sucesso, eles fazem 4 volumes. Se é um sucesso mediano, eles fazem 2 volumes. Tem essa também, entendeu? Eles O nome original é Mook. Não, Mook é uma marca. Não, Mook. Mook é Movie Book. Movie Book. Na verdade, Mook é um termo que os japoneses usam quando eles fazem um tipo de livro que é muito, muito, muito ilustrado. Eles chamam de uma combinação da palavra magazine com book. Aí fica Mook. Eu entendi de outra forma. Como eu falei, porque todos os que eu tenho tá escrito filme book, Pablo. Todos os que eu tenho tá escrito filme book, não Mook. E antes da gente entrar na sinopse do filme e no debate em si e das comparações do que tem no mangá e não tem no filme, né? A gente tá aqui nas histórias ainda e na parte técnica. Peixoto tem uma história muito boa sobre uma versão editada lançada nos Estados Unidos de Nausicaa. Ai, aquela aberração! Aquela coisa... Desculpe. Deu pinta. Me desculpe, tá? Eu quis dramatizar, acabei exagerando. Vamos lá. Gente, pensa num filme legal e você dedica tempo e dinheiro para piorar ele. Foi isso que fizeram, tá? Com o sucesso da Nausicaa no Japão, o filme, o que o Miyazaki começou a pensar? Em vender para o exterior, né? Pô, se deu certo no Japão, o filme é legal, não é uma coisa tão assim
focada na cultura japonesa, é uma coisa mais assim de cultura geral. Então ele achava que tinha uma chance no mercado externo, né? Tá? E aí surgiu uma empresa chamada... Como é o nome da empresa aqui, meu Deus? Caramba. Opa, só um instantinho aqui. Só um instantinho aqui. Ai, cadê? Miyazaki... New World Pictures, isso, tá. Vamos continuar. Então, aí uma empresa chamada New World Pictures contatou o Miyazaki, né, em 1984. No próprio ano do lançamento da Nausicaa, eles já foram atrás, né? Tá? Aí o que aconteceu? Eles assistiram Nausicaa e acharam que estava adulto demais para o público, porque entenda, na América, desenho animado é para criança, e essa New World Pictures pensava assim, que desenho animado era para criança. Isso está adulto demais, vamos infantilizar. E infantilizaram. Tá? Basicamente, tá? O filme da Nausicaa, que ele tem 117 minutos de duração, nessa versão dos Guerreiros do Vento ele foi reduzido para 95. Tá? Como é que eles fizeram isso? Eles tiraram quase toda a cena em que a Nausicaa é protagonista. Porque eles achavam que menina não podia ser a heroína da história. Tentaram transformar o rapaz lá o rapaz que era o parceiro da Nausicaa na metade do filme para frente, como ele sendo o protagonista. Meu sabe? Deus, que absurdo. Não, colocar as coisas fora de ordem, sabe? E vamos lá, ó. Tem o pôster, né, Peixoto? Também que bota a Nausicaa lá atrás, escondidinha assim. Escondidinha, né? E com... Ai, meu Deus, né? Desculpa, eu tô tentando me controlar para não soltar com uma espada na mão. Ela raramente usa armas no filme. E uns personagens nada a ver no pôster. Não, o pôster é o seguinte, eles colocaram um monte de personagem que não existe, colocaram personagens que não existem no filme, para tentar vender uma coisa como se fosse para criança. Procurem tá? Warriors of the Wind, né? Guerreiro do Vento, na Google e vejam essa foto horrenda. Sim, e a Nausicaa aparece lá no fundo como se não fosse nada. Agora, ó, assim, rapidamente a lista eles cortaram apenas 23 minutos e 36 segundos do filme, tá? A cena de crédito inicial foi cortada, a Nausicaa voando para entrar na floresta, na floresta dos fungos, foi cortada, tá? Toda a sequência da Nausicaa encontrando a casca do verme lá, sabe que ela tira um olho do verme para usar? Início. No início. Tudo aquilo foi tirado, tá? O retorno do Yupa ao Vale dos Ventos foi retirado, tá? O povo do Vale, o pessoal, sempre tinha uma cena que eles estavam procurando esporos venenosos na plantação, lembra que eles estavam usando lança-chamas? Os meninos ficavam, olha, achei aqui, lembra? Cortaram essa cena. O Yupa descobrindo a estufa secreta da Nausicaa foi cortado, tá? As crianças dando tchau para Nausicaa, as cenas de infância da Nausicaa, aqueles flashbacks da infância, tá? Quando a Nausicaa e o Asbel estão lá no subterrâneo da floresta tóxica, que é quando ela descobre qual é a função do mar da podridão, né? Tá? Tudo aquilo foi limado, tá? Os aldeões queimando aquela árvore que estava contaminada, tá? A conversa da Nausicaa com o líder de Pedite, tentando convencer ele a não usar os vermes para atacar os Tolmeikianos, também cortada. Vocês estão notando, todas as cenas em que a Nausicaa estava sendo protagonista foi lapado, foi cortado. Assim, quem teve a brilhante ideia de pegar uma obra já estabelecida, lançar ela nos Estados Unidos totalmente editada para atender os padrões norte-americanos, porque aí você vê nitidamente que eles estão pegando a obra, refazendo, reeditando para atender os padrões que a exigência da censura norte-americana, ou talvez as emissoras ou as redes de cinemas que tivessem interessadas na animação quisesse,
Porque, assim, não tem nenhum sentido a não ser esse que justifique assim, esse crime, porque é um crime. Não, simplesmente foi o seguinte. Essa World Pictures pegou a Nausicaa, olhou, não, isso não vai vender para criança aqui na América, vamos fazer do nosso jeito. E malharam, e não estavam dando um pingo de valor para o trabalho do Miyazaki. Ninguém parou para pensar se isso tinha era uma coisa revolucionária para os conceitos da época. Eles não quiseram arriscar, eles quiseram ir no certo. Vamos imbecilizar o filme. Desculpa, a palavra é essa, assim, né? Vamos imbecilizar o filme e vender para criança. A animação nos Estados Unidos é para criança, tem que ser Disney, não pode ter não pode ter um tema denso, não pode ter camadas de profundidade de interpretação, porque é para criança. Então tem que ser aquela coisa padrão, desenho animado do He-Man. O mal é assim, o bem é assim, e simples desse jeito. E aí o que aconteceu? Fizeram tudo isso e não perguntaram para o Miyazaki se podiam fazer. Esse é outro detalhe importante. O Miyazaki só viu essa aberração quando estava pronta, quando mandaram uma fita para ele. Tá? Gente, olha, assim, dizer que ele ficou um tanto chateado é ser gentil, tá bom? E criou um trauma no Miyazaki e no Ghibli, que eles botaram uma regra. Daqui por diante, nenhum filme nosso vai ter um corte sequer. Nunca mais, sem corte. Tanto que a política... Você não discute com o Ghibli se você vai editar uma produção deles para lançar no teu país. Isso não é negociável. Ponto final. Tanto que aí o que aconteceu, teve aquele caso depois quando... Porque é o seguinte, o cara que fez essa empresa aí que fez o licenciamento, né, a World Pictures, o que aconteceu com ela? Só quando ela fechou e o contrato morreu em 97, que uma outra empresa pegou, certo? Né? Mas mesmo assim, só foi lançado em 2003 nos Estados Unidos uma versão integral. Então entenda, os americanos não viram Nausicaa por completo por quase 20 anos depois do seu lançamento. Porque Nausicaa foi lançado em 84, em 87 lançaram essa versão picotada, e só em 2003 é que finalmente foi lançada uma versão integral sem cortes. Tá? E mesmo essa gerou um pouquinho de briga, porque o CEO da empresa que estava negociando isso virou para o Miyazaki e falou, olha, a gente queria mexer um pouquinho aqui para deixar mais palatável para o americano. O Miyazaki falou, não, sem corte. Não, mas o Miyazaki saiu sem aceitar discussão. Pouco depois, esse CEO recebeu lá do Ghibli de presente uma espada japonesa sem fio e com um recado, sem cortes. Eles entenderam a mensagem, soltaram Nausicaa sem cortes. E a partir daí, todo mundo no mercado hoje em dia sabe, se eu for lançar algo do Miyazaki é sem cortes. Ele não deixa. Porque, foi traumático demais. Pensa, você faz uma história com carinho, você capricha, você faz um negócio que todo mundo aplaude em pé, porque, Nausicaa até hoje é uma obra de arte. E esse cara aí da empresa é somente aquele Harvey Weinstein, que tá aí sendo processado por assédio, né, nas atrizes lá de Hollywood. Não, foi condenado já. Não foi ele que produziu Guerreiros do Vento. Ele quem tentou convencer, trabalhou para convencer o Miyazaki a relançar Nausicaa na íntegra, assim, e o Miyazaki só permitiu se fosse na íntegra. Novamente. E lembrando que isso coincidiu muito, e isso favoreceu muito para que os filmes do Miyazaki começassem a concorrer ao Oscar. Né? Não sei se vocês lembram que quando A Viagem de Chihiro ganhou o Oscar, quebrou uma sequência de premiações da Disney que já vinha há muito tempo. Entendeu? E foi A Viagem de Chihiro. Mas se não tivesse entrado no mercado americano Nausicaa, não se teria, como o Peixoto bem falou, se introduzido esse conceito de animações de longa-metragem feitas no Japão, com uma qualidade e um roteiro acima da média, e levando a animação para um patamar que até antes era só estabelecido pela Disney. E acabou quebrando esse paradigma da Disney. Que coisa, né? Então aí, Denison, por favor, leia a nossa sinopse para Nausicaa, para a gente entrar já nos
Spoilers. 1000 anos após os 7 Dias de Fogo, um evento que destruiu a civilização humana e a maior parte do ecossistema da Terra, a humanidade se esforça em sobreviver nesse mundo em ruínas, divididos em pequenas populações e impérios, isolados uns dos outros pelo mar da corrupção, uma floresta com plantas e insetos gigantes. Tudo nessa floresta é tóxico, incluindo o ar. Náusica é a princesa de um pequeno reino, o Vale do Vento, que tenta compreender melhor essas florestas nocivas aos humanos, ao mesmo tempo que tenta salvar o seu povo da ação belicosa dos reinos vizinhos. E enquanto isso, Alan tá mandando aí as fotos. Esse aí, Alan, isso aí no primeiro aí que tu mandou é o filme, é? São os filmes, são os anime comics que eu falei, como fechou do falo os filmbooks, né? Ah, tá. São 4? No meu, o que eu tenho aqui, por exemplo, ele chama de anime comics, que é como os Cavaleiros também eram conhecidos. Mas você também Aí foi foi dividido em 4 volumes e tal, tá aí, ó. Só que a foto saiu ao contrário, ó. A foto de como é que é a ilustração tá. por dentro. Eu tava sem entender, ué, que bicho é esse aqui, com olho branco e uns dentes aqui, tá de cabeça pra baixo. Mas você também foi, né, Alan? No Alan ou foi Denison que foi lá no... Foi Denison que Bem, eu não consegui. Alan ficou só na vontade. Infelizmente. Fala não, que deu tristeza de novo. Ah, do Museu do Estúdio Ghibli? Posso falar disso? Pode. Então, Tem fotos aqui do guia, vou mandar pra vocês enquanto ele fala. na minha primeira viagem ao Japão em 2014, a gente foi lá para Mikata, uma região que tem um parque enorme, que tem a tradição de ter alguns templos de uma família japonesa famosa da época do período de guerras civis. Lá é o lar do Museu do Ghibli, um local que tem várias mini atrações e várias coisas do Ghibli, estudos e princípios de animação, livros de referência, um mini cinema que exibe 4 obras aleatoriamente dependendo do dia que você chega. Então, se você quer ver uma coisa, você tem que ter a sorte daquela semana ter. Entre as coisas que eles têm lá, por exemplo, é um mini filme continuação do Totoro, onde a Mei encontra um filhote de Cat Bus e ele leva ela para passear e conhecer a floresta lá dentro, para conhecer aquela população de gatos ônibus que tem no filme. Eu tive a sorte de ver esse. Uma outra curiosidade que tem lá, na verdade tem várias, eu vou citar 2 aqui que eu posso falar melhor. Quando você chega na portaria, que você tem que comprar agendado, porque ali está sempre lotado, você tem que comprar com 1 a 2 semanas de antecedência, você recebe um mini rolo de filme picotado com 4 frames de uma das animações dos filmes do Ghibli. Eu tenho uma que é do Terra-Mar. Muito bonitinha. Se você ver na luz, você vê perfeitamente os frames de animação. E na parte superior da área interna do teatro, você sobe uma escada em caracol que você tem um dos robôs de Laputa lá em pé em tamanho natural. Eu tenho 1,72 m, ele tem quase o triplo do meu tamanho. E do lado dele tem uma daquelas pedras com glifos que você vê no Castelo Laputa, aquelas pedras quadradas. É inacreditável. Quem cresceu como a gente vendo esses filmes e nunca teve a chance de ver um parque tematizado ou qualquer coisa de animação japonesa, ver um negócio desse é voltar a ser criança. No podcast de Sabe, Castelo... dá mais raiva. Diga. E sabe o que dá mais raiva? É que ele não deixa você tirar foto dentro. Então só tem experiência quem realmente vai. Eles levam a sério essa questão da experiência, né? É um detalhe dos parques. E o interessante lá dentro, que todos os cômodos estão tematizados, até os banheiros. Até os banheiros têm aquela cara meio Ghibli, orgânica de objetos. É uma imersão mesmo, né, Denis? Uma pequena imersão. Eu fiquei embasbacado com a biblioteca deles. Eu abri um livro aleatório e sabe o que era a coleção do livro? Placas de comércio, sabe, europeus. Sabe aquelas placas de comércio que ficam penduradas na frente com 2 ganchos e a placa fica tipo meio voando ao vento? Sim. Eles têm um coisa livro bem de referência só RPG, disso. né? Eles têm um livro de referência disso. Eu achei impressionante. A única coisa chata, todo lugar do Japão que você vai
numa loja do Ghibli, o merchandise é caríssimo. Tudo é muito caro do Ghibli no Japão. Mesmo para eles. Eu tive a oportunidade de visitar umas 4 lojas em cidades diferentes e, infelizmente, você entra assim com aquela dó de gastar dinheiro, você acaba gastando, óbvio. É o preço da grife, né? Como dizem. É o iMac do Ghibli. É a camisa da Supreme. É igual a Alan aí fotos mostrando a do coleção guia dele. do museu. Esse é o Como é, guia do Alan? museu que eu comprei, o guia do museu que o Denison foi, eu comprei só o guia. E tem as fotos do museu como é por dentro. Uhum. Eu já vi em um documentário alguns vídeos do museu. E engraçado que essa escada em caracol que o Denison mencionou, eu lembro que qual foi o nome daquele diretor do Ghibli que faleceu recentemente? O cinema. Em Denison e desculpa, Peixoto. eu não me lembro. Peixoto, você lembra qual é o nome do diretor do Ghibli que faleceu? Não lembro. No momento não lembro. Não. Enfim, mas foi um diretor do Ghibli, que eu acho que foi justamente o que fez o Túmulo dos Vagalumes, se eu não me engano, que tem as fotos do velório dele, que foi dentro do estúdio Ghibli, né, uma parte, e outra parte da cerimônia foi nessa área aí do museu, né, e tem... Anúncio. Oi. O nome do cara é Isao Takahata. Pronto. Então, parte da cerimônia também foi nessa área do museu, e aí eu não lembro se é no museu ou se é no Estúdio Ghibli, que tem essa escada em caracol. Quem de nós aqui foi o que assistiu esse filme para gravar? Por exemplo, eu assisti para gravar, nunca tinha... toda essa sequência do Estúdio Ghibli vão ser todos inéditos para mim, porque eu nunca vi nenhum filme, então cada Nerd Debate que a gente gravar vai ser uma surpresa, né? Quem mais? Felipe já tinha assistido antes ou assistiu para gravar? Não, eu assisti para gravar. Esse também foi... Esse eu assisti para gravar, eu já assisti outros filmes do Ghibli, mas não tinha assistido os primeiros, né, vamos dizer assim. Eu não tinha assistido ainda, e aí estou aproveitando a oportunidade para enriquecer o conhecimento, né? Os outros também... Eu reassisti, eu já assisti 500 mil vezes, então... e a Alan também é um colecionador de Blu-ray, de mangá, então aí já é um... pois é. Nausicaa eu só assisti uma vez em videocassete emprestado, mas mesmo assim eu não vi o filme todo, porque tava faltando pedaço. Então, já que teve quem assistiu há pouco tempo, e aí, achou o filme datado? Eu acho ele atemporal. Atemporal, maravilha ouvir isso. Que maravilha ouvir isso. Não, o que eu acho que talvez para mim tenha batido assim, soado como datado, talvez algumas questões da animação mesmo, assim, não a temática. Entendeu? A técnica. A técnica da animação, até porque a gente, assim, salta aos olhos, assim, acetato ainda, né? E isso não é uma particularidade de Nausicaa, uma particularidade do... Se a gente começar a ver aqui filmes animados japoneses da década de 70, 80, ou séries animadas do mesmo período, vai bater essa impressão tranquilamente, assim, é uma coisa natural, não é demérito nenhum, por favor, não é isso que eu tô querendo dizer, né? Sim. Interessante, Denison, eu não achei datado, eu não senti essa questão do... Claro, a gente vê a animação e já percebe que é algo antigo, mas assim, é tão absurdo. Peixoto já me falou uma vez, Luiz, tem tanto anime antigo que você assiste hoje em dia que é absurdo a animação e feito na mão e ali com as técnicas antigas, extremamente. Então assim, não senti, nem senti o tempo. Para mim esse filme corre tranquilamente, diferente do que a gente vai falar no podcast de Castelo no Céu, né, que eu senti um pouco o timing, achei uma enrolada ali da metade para frente. Nesse aqui, bicho, foi tranquilaço para mim. Eu tava compelido a entender o que é aquele universo. A gente já cada um praticamente tem uma interpretação diferente do que é o universo. O mangá tem uma explicação, né? Mas assim, para quem não lê o mangá, cada um tem uma coisa na cabeça, né? Cada um interpreta uma coisa. Inclusive, para você ver como cada um interpreta uma coisa,
Ed Carlos, na entrevista dele, até citou que a Rey, no início de Star Wars, né? Aquele início dela do Despertar da Força é totalmente Náusea. Aquele início de Até Náusea a roupa lá. dela lembra um pouco a de Náusea, se você for analisar a estética até a da roupa roupa. e tal. Mas assim, uma coisa que eu percebi, pegando o gancho do que o Peixoto falou aí, comentando com você, Luiz, que salta aos olhos o Miyazaki em Náusea e em Castelo do Céu, como as cenas de ação que ele faz são muito fluídas e muito criativas. Você só recentemente você começa a ver alguns filmes em live action e tal que adotam algumas sequências de ação, de movimento, digo assim, na questão do voo, na questão das naves, entendeu? Os planos de sequência que eles fazem são muito bons, entendeu? E aí, de novo, eu não tenho dúvida, assim, não vou me surpreender se Miyazaki, a obra dele, tiver inspirado também coisas como Star Wars, nessa questão de movimentação de câmera de nave, vídeo em primeira pessoa, porque ele consegue passar, já com a animação tradicional, uma fluidez que quando eu vejo, fico imaginando, cara, como é que eu faria isso se fosse com a câmera de verdade? Como é que conseguiria captar esse tipo de imagem no mundo real, para pegar uma perseguição de carro, uma perseguição de nave, ou um avião, alguma coisa assim, porque é muito fluido. Felipe, você tem uma pergunta aí para ser feita, que é eu e Alan, a gente teve a mesma dúvida também. Manda aí. Pois é, a minha pergunta, eu não vou enrolar, vou logo chegar na lata. A minha pergunta é, uma coisa que me incomodou logo no começo, acho que nem deu 10 minutos de filme. Qual é a da bundinha? Eu não tive essa dúvida, não. Eu lembro que Alan comentou, Não, é porque o público não sabe, mas a gente perdeu a gravação, a gente tá regravando de Náusea. Mas é o seguinte, eu lembro que na gravação anterior fui eu também que comentei conversei isso. com você, Luiz. Você disse Foi que teve a tu? impressão que ela estava nua, e eu respondi, eu tive essa impressão no começo, mas logo depois eu entendi como é que é. Foi Janúncio, é verdade. Eu Porque, disse. Felipe, se você vê como é o nome do livro, Peixoto, que tu disponibilizou nos links aqui, O The Art of Nausicaa. O The Art of Nausicaa of the Wind, tem as artes do filme, e só nesse livro que eu fui ver que ela usa uma calça branca por debaixo. Mas eu disse que dava para perceber na própria animação por causa da coloração. Uhum. Dá pra perceber no jogo de luz. Fica aparecendo como... Em algumas cenas fica parecendo que é cor de pele a calça dela, né? Eu também pensei, velho, por que tanto ângulo dela sem calcinha? Não entendi isso aí. Olha, e não foi uma vez só, não. Não foi uma vez assim de relance, porque não. Realmente não faria sentido, Felipe, uma aventureira dessa no deserto com um vestido sem calcinha. Não, pô. Digo mais, né? O garoto que ela conheceu também tava. Esse safado também tava pelado. Não, e assim, não estava. Como é que eu percebi que, assim, o outro fator que ajudou a eu perceber, assim, a resolver esse dilema, né, por assim dizer, é o fato do seguinte: se ela tá numa floresta de fungos, ela tem que estar com a roupa hermeticamente vedada, assim, que cubra todo o corpo. Não teria sentido ela estar numa floresta de fungos, onde somente uma máscara respiratória iria resolver a questão dela não se contaminar, né? Então, assim... Vamos colocar assim dessa maneira, gente. Se você vê... Você olhando essa cena, mas é que se você tivesse visto antes, ela tava com botas, com... Como é o nome daquele negócio? Tornozeleiras. Você tem a bota e aí você tem uma tornozeleira que cobre toda a canela dela. A única coisa a calça dela é quase cor de pele, é um branco quase cor de pele, é um branco meio bege. E isso realmente engana muita gente. Não foi só você, eu quando vi pela primeira vez, porque aliás, inclusive eu, porque a primeira cena que eu vi de Nausicaa, quando estava passando um trecho dela na Golden Fox, quando ainda era lá em cima da Fonomag, ou seja, isso por volta de 86, 87, que foi quando eu vi Nausicaa pela primeira vez. Felipe mandou o ângulo aí. Que é isso?
Eu vi essa foto. Olha aí, É cara. exatamente. Ó, vocês estão doidos, Essa cara. Não foi- tem nada ali, não. Mas, rapaz, olha, Tem. olha a Tem. coloração, meu amigo. A coloração. Mas Oxi. nós vamos cara, realmente sombra. discutir. É porque a calça é bem apertadinha, Felipe, mas tem. Quando você vê as artes. É um colante, você vê né? que É um colante. é um colante. Nós é vamos uma realmente calça que ela ficar tá usando por discutindo debaixo. isso. Eu também É um fiquei colante. muita dessa. Fechou Eu com sei, coisa, Eu eu né? fico imaginando. Tá. Eu também a primeira vez, mas depois, conforme eu fui vendo as outras cenas, eu falei, é uma calça é uma curta, famosa- Só que sério, diferente tá de vocês, eu explicado. só fui perceber isso depois de ver o filme, quando eu fui ver o artbook. Essa é a famosa Hum. calça leg. Tá? É, exatamente. Famosa- Mas engana muito, Felipe. A engana famosa bastante. calça leg. Mas E são muitos desses ângulos que aparecem durante o filme, né? Eu fiquei, caramba, qual a necessidade disso? Mas depois, mas faz sentido ser uma calça, né? só faz entendeu? sentido ser uma calça, não é que faz isso. Então, meu, tire a maldade da sua mente. Não, mas é a seguinte, quem viu é difícil desver. Quem viu sempre vai ver. É porque Pois você é, está não é, vendo né? fanservice aonde não Tá. existe. Porra, é foda. O nome vem da princesa Náusea, que ajudou Odisseu, né, na Odisseia, e parte de sua personalidade veio do conto do folclore japonês, A Princesa que Amava Insetos. Mas deve se colocar um porém nisso daí, tá? Não foi o Miyazaki que disse que se baseou nessa princesa japonesa, tá? Do folclore. Isso daí foi uma autora americana ou japonesa. É uma que interpretação que se disse, mas fez. exato, uma interpretação que se faz porque o Miyazaki propriamente ele nunca disse eu me baseei nela, entendeu? Tá? O nome Nausicaa não tem nem o que discutir. Veio, obviamente, Da mitologia. da mitologia grega, mas que a personalidade tenha vindo dela é questionável porque o Miyazaki nunca disse, não, sim, eu me baseei nela. Interpretação, né? Então, basicamente, não se pode colocar isso na conta do Miyazaki. Pode-se fazer a observação, mas não dizer que é uma relação que o próprio Miyazaki confirmou. Sim, é aquele negócio que lembra, mas não. Em 84, gente, o Greenpeace estava para completar 15 anos de existência e não tinha nenhuma força como tem hoje, que tem comercial, que é um movimento para preservar a natureza. Antes do Greenpeace ganhar força, estava lá o Miyazaki com a Nausicaa defendendo, fazendo mensagens sobre preservar a natureza, não ficar futucando a natureza, né? Não. Assim, a gente sabe que o mangá ele é muito mais explicativo, né? Só que eu vou dar a minha, que vai entrar aqui a dúvida do Luiz, né? Uma das dúvidas do Luiz e a minha interpretação do que eu vi no filme, tá certo? Vamos lá. Primeiro, os monstros gigantes foram criados pelos humanos para a guerra ou foi algo que surgiu da natureza, porque eu interpretei que aqueles bichos, os insetos, é algo que surgiu naturalmente do planeta Terra, da natureza, que surgiu para limpar o planeta Terra da poluição e das coisas que os humanos tinham feito, e os humanos tinham condições de viver, mas assim, de forma isolada, não convivendo diretamente naquela floresta, né? Mas tinham condições de viver ali, né? Porque eles não podiam respirar algumas coisas que vinham daquela floresta, né? Mas que assim, olha, o planeta tá mudando, certo? E isso aqui está surgindo e o humano tem que aprender a sobreviver com isso aqui, porque isso aqui está limpando o planeta das besteiras que vocês fizeram. Então as minhas dúvidas são essas. Os gigantes foram criados pelos humanos para a guerra, e se aquilo ali realmente vocês entendem isso, que surgiu do planeta Terra. Foi uma questão natural. Então vamos por partes? Vamos por partes? Vamos lá. Podemos? Janúncio? Bom, você ia falar algo? Não. Só está dizendo assim que a dúvida era se era algo natural, uma reação natural do planeta ou não, né? Ou artificial. Baseado no que eu vi no filme. Não, então vamos lá. Lembrem-se da abertura da tapeçaria que está contando a história, tá? E vamos lembrar uma outra coisa importante. Mesmo no mangá, o Miyazaki não dá muitos detalhes de como se chegou àquele mundo. Então, ele mantém aquela mítica das lendas que o povo, que os habitantes daquela época divulgam e acreditam.
Mas a tapeçaria deixa claro. Os gigantes, Kyojins, como eles são até chamados no próprio mangá, os gigantes, tá? Eles eram criaturas biológicas criadas artificialmente pelo ser humano para guerra, para fins militares. Porque na tapeçaria, o que é que a gente vê? A gente vê grandes construções, que prédios enormes, né? A gente vê prédios enormes naquela tapeçaria na abertura do filme. A gente vê barcos voando no céu, ou seja, havia naves espaciais, navios, aviões, certo? Tá? E mostra-se uma cena de humanos montando os gigantes. Tá? E não se explica como, porque houve uma guerra devastadora que eles chamaram de que nas lendas que eles têm, eles chamam de 7 dias de fogo. Tá? E o resultado foi um mundo destruído e tóxico. Aí E você nesse tá falando momento daqueles gigantes de metal, né? O gigante. Não, eles assim, não eram de metal, eles eram de metal carne. porque eles comentam em um momento se fosse. Eu sei que eles falam gigantes de metal, mas não eram bem. Sim, tanto porque que são quando um aparece, biológicos, você né? vê... Na verdade são criaturas biológicas. Exato. E com um detalhe que não deu para ser aproveitado no filme, mas tem no mangá, eles eram inteligentes. Eles tinham um raciocínio, assim, o equivalente de uma criança de 10 anos, vamos colocar dessa maneira, tá? Eles tinham um raciocínio. Tanto que um desses, o que aparece na história, aparecem 2 na história, na verdade, se não me engano, tá? E um deles, a Nausicaa vira a mãe dele, ele fica chamando a Nausicaa de mamãe, tá? Então, né, isso é mais no final do mangá. Isso é os 2 ou 3 últimos volumes que aparece esse gigante que meio que a Nausicaa vira a mãe dele. Tá? Então eles têm um nível de consciência, então. Eles têm um nível de consciência. Tanto que, na verdade, só que no filme, de novo, o Miyazaki teve que encurtar as coisas, abrir mão de outras, para ter uma história coerente. Então, isso nem aparece. Tá? Agora, o continuando da história. O que é contado praticamente... Bem, vale todo o spoiler, né, Luiz? Vale todo o spoiler, 100%. Né? 100% spoiler liberado. 100%, então chutemos o pau da barraca, porque só nos últimos capítulos é que é deixado claro que um grupo de cientistas criou o mar da podridão, a floresta de fungos. Com qual objetivo? Essa floresta deveria avançar realmente como uma coisa tóxica e desintoxicando o solo, tanto que é por isso que a Nausicaa tinha a estufa dela que, se você colocar em terra não poluída, os fungos não são perigosos. Sim. Certo? Ela já tinha descoberto isso. O que acontece como ela falou, o que está destruído, o que está poluído é o solo, não é o mar da podridão. Não são os fungos. Eles, na verdade, estão fazendo um trabalho de filtragem. Exato. Agora, os guardiães dos fungos, para eles ter, porque afinal plantas não teriam como se defender do ataque dos humanos, aí surgiram os grandes e gigantescos vermes, certo? Que eles funcionaram da seguinte maneira: se você tentasse tacar fogo ou destruir alguma coisa no mar da podridão, eles ficavam em estado berserker, saíam correndo que nem loucos na direção de onde estava a chama e atropelariam tudo em seu caminho por dezenas de quilômetros até morrerem de exaustão, e toda a trilha que eles fizeram até onde eles morreram nasceria um novo mar da podridão. Então todo mundo sabia que se futucar o mar da podridão é pior, certo? Eles não, porque todo mundo já tinha tentado, vários tentaram de alguma forma e se ferraram. Reinos já tinham sido destruídos nessas estouro de manada dos vermes. Então ninguém tocava. Só que o que acontece? O mar da podridão ia sempre avançando, né? Entenda-se, porque o que acontece? Ele vai consumindo a terra poluída, ele vai despoluindo a terra, então ele tem que sempre procurar mais terra poluída para despoluir. Era essa função que os cientistas que criaram o mar da podridão fizeram. Eles explicam isso para Nausicaa no final. Ele tem um avanço natural, gradativo e regular. A partir do momento que existe uma agressão a esse ecossistema, ele responde de maneira como sistema de autodefesa. Tanto é que na animação ela rapidamente dá uma explicação
que existe ali, me dá a entender que existe uma hierarquia entre os insetos. Então, os voadores são os batedores, são os que batem o alerta, né? E vai passando por outros níveis de insetos até chegar nos grandes, né? Que são aqueles que lembram escaravelhos ou moluscos, né? Que fazem realmente o avanço, né? Para se que faz o estrago, que é para poder defender o ecossistema, na verdade, né? Tanto que, inclusive, uma das cenas que tem no mangá, uma das sequências que tem no mangá, é aquele negócio. Lembra quando caiu o avião lá no Vale do Vento? Não saiu um escaravelho gigante de lá? Sim. O cara foi matar e falou: não, se você matar, vai atrair os outros. Mas se ficar aqui, vai poluir. Aí a Nausicaa consegue atrair ele com som e leva ele pra floresta. Ele lembra mais uma libélula do que um escaravelho. Sim. É aquele negócio, né? Interpretação. Mas pra você ver, Peixoto, eu fico vendo essa explicação do mangá, eu fico muito mais satisfeito do que da explicação que a gente tem no... Assim, com que a gente não tem explicação na animação, assim, com o que foi nos entregue da animação, a interpretação que eu fiz, eu fiquei mais feliz do que essa, vindo, foi uns cientistas humanos que criaram aquilo ali, e é porque o filme não importa, né? Sim. Então, bem, é o seguinte, então deixa eu explodir um pouquinho. De novo, gente, vamos lembrar de novo, o Miyazaki, talvez nem ele tivesse todo o final do mangá da Nausicaa na cabeça ainda. Ele está, é o seguinte, ele tinha 16 capítulos disponíveis, e sabe onde, digamos assim, aquela cena final dela andando sobre o campo dourado, que na verdade seriam as antenas dos vermes, né? Que aí a velhinha, a anciã do Vale dos Ventos, fala, não, é o Salvador, conforme estava na profecia, etc e tal, que viria vestido de azul num campo dourado, tá? Sabe onde isso aparece no mangá? Na metade do volume 2. Então, entenda, o Miyazaki praticamente fez o filme usando coisas que você teve no volume 1 e em metade do 2, e algumas cenas, algumas coisas muito pequenas, ele puxou do que tem no final do volume, da metade para frente do volume 2 e do começo do volume 3 muito do pouco mangá. Mesmo. Ele pegou, entenda o seguinte, ele teve que pegar, ele até tirou, assim, coisas que você vê no anime, quando você lê o mangá, você vai dizer, mas isso aqui aconteceu no filme lá para frente, ou não, peraí, isso tá aqui, mas no filme aconteceu lá atrás. Porque ele teve até que tirar certos eventos da ordem para poder montar um roteiro coerente para o filme. É isso que tem que ser esclarecido. E, de novo, o final que ele teve no mangá, provavelmente quando ele fez o filme, entenda, aí eu estou só deduzindo, extrapolando, tá? Provavelmente ele só tinha um esboço na cabeça quando ele estava fazendo o filme, entendeu? Então, aquele negócio, você falar que então o filme não é bom porque não aproveitou tudo do mangá. Não tinha como aproveitar tudo do mangá porque não estava pronto, né? Então... E aí, Luiz, também assim, do mesmo jeito que você teve essa experiência e se sentiu, vamos dizer assim, satisfeito com o que você viu da trama no filme isoladamente, imagine o contrário. No Japão, muitas pessoas foram ver o filme já tendo lido o mangá até onde tinha sido publicado. Tente imaginar na cabeça deles como a coisa estava. Eles olharam assim, nossa, né? Assim, até porque, entenda, eles também estavam sabendo que a história não estava completa. Talvez eles até... Olha, se eu sou um fã nessa época, sabe o que eu teria pensado? Entenda, eu só estou extrapolando. É especulação. É só uma mera especulação. Provavelmente muita gente saiu falando, quando é que vai vir Nausicaa 2? Eu acho que não, porque pelo que dá a entender, isso aí, até quando eu vi o filme, eu conversei com o Peixoto, e tendo essas informações sobre a continuidade do mangá e tudo mais, ele trabalhou para que a história fosse fechada ali. Então, como mistura coisas que estão no mangá, você imagina o seguinte, ele fez um remendo, entre aspas, vamos deixar claro, um remendo para contar tudo num filme só. Ele teria que fazer novos remendos na trama do mangá para fazer coincidir com o que fez no primeiro filme, porque assim, ele não fez uma adaptação literal
acabou ali e, tipo, como vamos pegar um exemplo, Lost Canvas. Parou ali e a gente sabe que continua. Mas onde parou não compromete a história. No caso de Náusica, é o contrário. Ele pegou o que tinha no momento, modificou para entregar um filme fechado. Se ele for dar continuidade com isso, ele vai continuar fazendo uma história adaptada e modificada do que ele fez no mangá. E de novo, vamos lembrar. Ele fez Nausicaa sob pressão do pessoal da Animage. Tem que lembrar isso também. Assim, quando eu digo sob pressão, aquilo que a gente falou lá atrás, que os editores chegaram e encoxaram ele na parede, não, quero que você faça um filme da Nausicaa. Mas a história não está pronta, não interessa. Mas faz, vocês que leram o mangá, entendeu? certo? E sabem a história. Vocês estão extremamente felizes com o que tiveram o mangá, né? Então, quando sair na JBC aí, vale a pena comprar as 7 edições. Vale totalmente. E eu quero só fazer um complemento. Eu vou usar um exemplo de um autor, não Miyazaki, mas o autor que fez o Scott Pilgrim. Lembra que quando adaptaram o filme Scott Pilgrim contra o Mundo, né? O que é que o autor do Scott Pilgrim falou? Gente, olha, eu não terminei ainda o quadrinho, certo? Mas já estão fazendo o filme. Então, entenda uma coisa, gente. O final deles entenda-se o filme, né? O final deles é o final deles. Como aconteceu com o Game of Thrones. O final que eu vou dar no quadrinho... O final que eu vou dar no quadrinho vai ser outro. Sim. Né? Inclusive o filme do Scott Pilgrim contra o Mundo é do Edgar Wright, né? O mesmo diretor de Baby Drive e que começou também a dirigir Homem-Formiga 1. Né? Só nota de curiosidade. Mas é a mesma coisa de Game of Thrones, né? Que assim, os livros não acabaram ainda e o que a gente ganhou foi aquilo, né? Que a Gabriel entregou, enfim. Então... Exato. É que você tem que ver dessa maneira. A Nausicaa do filme é um resumo do começo da história do mangá e você tem todo o mangá. E eu falando como fã, eu gosto dos dois. Gosto muito dos dois e nunca na minha cabeça entrou em choque um contra o outro. Mesmo sabendo de todas as diferenças, e eu já sei essas diferenças há quase 20 anos, que é o tempo que eu tenho um mangá, né? E eu simplesmente, como fã, me deliciei de ver, nossa, todas aquelas coisas. Agora aquilo do filme faz mais sentido ainda aqui no mangá. Eu não me decepcionei com o mangá e não me decepcionei com o filme depois de ler o mangá. Eu estou falando isso. E eu acho que essa deveria talvez ser a posição das pessoas, porque seria um preciosismo desnecessário dizer, eu não fiquei satisfeito com o mangá porque mudou as coisas do filme, ou do filme porque mudou o mangá. Tá? Porque aí é um caso de uma obra complementa a outra. São duas. E também de novo, é como o Alan Moore fala, né? Ele não curte muito que o quadrinho dele seja adaptado para cinema, porque ele fala que são linguagens diferentes. E ele não curte muito ver como as coisas que ele fez no quadrinho são adaptadas para cinema. Ele nunca gostou muito, como vocês sabem, né? Tá? Então, é aquele negócio, que são mídias diferentes, são linguagens diferentes, e cada um tem que contar uma história. Né? E nunca vão ser a mesma história ao pé da letra. E Janúncio teve uma dúvida também, enquanto eu estava assistindo, ele veio falar comigo no WhatsApp, né? Ele perguntou, Luiz, a roupa dela não era azul o tempo todo, né? Porque engana muito, né, Janúncio, aquela cena? Aham. Porque assim, na verdade, ela começa com a roupa azul, e quando você escuta a profecia no começo do filme, você, tá na cara que vai ser ela, né? Porque ela já veste azul, né? Assim, você fica com aquela coisa, mas tá na cara que vai ser ela. Mas a gente sabe quando ela tem aquele momento lá com como é o rapaz lá da outra cidade, que eu esqueci o nome dele agora. O Asbel, né? Quando ele vai. Inclusive, ela troca de roupa quando ela é capturada, né? Então ela troca de roupa com uma menina de lá daquela cidade, e ela usa um vestido vermelho, né, para poder escapar, né? E aí dessa sequência em diante ela fica com aquela roupa vermelha até o momento que ela vai resgatar o filhote lá dos vermes, que está sendo usado como isca para atrair a manada de vermes. Então assim, eu fiquei, opa, peraí, ela estava com o vestido vermelho e agora está com o vestido azul. Mas depois, né, de olhar com mais atenção, a gente até comentou com o Peixoto, realmente o que tinge a roupa dela, o vestido vermelho dela,
é o sangue do verme. É porque é uma cena tão É. rápida que começa a realmente mudar a cor da roupa, que se você não tiver prestando atenção, você pensa que o vestido sempre foi azul. Entendeu? Sim. E também que você vai lembrar, a cena tá passando durante a noite, então o sombreado meio que É esconde verdade. isso. Você só percebe quando amanhece o dia, né? Não. Vocês notam como o Miyazaki foi muito esperto. Ele fez essa prestigitação de colocar a cena durante a noite, né? De resgatar o filhote de verme, né? Justamente para que a gente nem percebesse que tem isso, né? Você só percebe que ela realmente ficou com a roupa de azul por causa do sangue do verme quando eles praticamente estão ressuscitando ela lá, estão tratando ela para. Eu tive que voltar e né? rever a cena para entender o que tinha acontecido, que eu não sabia. E aí, né, Peixoto? E aí até a gente estava conversando em outro dia, aquela questão, né, que profecias não podem ser vistas de maneira literal. Elas nunca se concretizam de forma literal. Então, assim, ele joga logo no começo, ela já usa azul. E aí induz a gente vai ser ela o tempo todo, que vai ser escolhida. Mas aí ele quebra isso quando coloca ela com uma roupa vermelha para gerar uma confusão, né? E aí, de novo, de um jeito ou de outro tinha que ser ela, porque ela tinha que estar de azul. E, gente, só... Quer dizer, a gente ainda vai ter os complementos sobre comparar o mangá e o filme? Ou eu já posso... Não, eu queria perguntar aí sobre aquela princesa general que vem do outro reino, que ela dá a entender ali que as pernas dela também é mecânica, né? A gente tem certeza do braço ali. Não, nunca ficou claro isso. Nunca ficou claro. No mangá, ela não tem nenhuma cicatriz e não falta nenhuma parte do corpo dela. Tá? Isso eu posso te garantir. Acho que também é reflexo, Peixoto, do fato do mangá não estar ainda concluído. Então, assim, ele deu essa interpretação. Cada um interpreta como quiser, né? Que ela até coloca que aquele que for meu futuro marido vai ter visões ainda... Né? Vai ver cicatrizes ainda mais terríveis, mais profundas, né? Porque ela mostra que estava sem um braço, né? Sim. Né? E que acho que até a Náusica insinua se foi um dos vermes que arrancou o braço dela ou não. Porque é o seguinte, quando tem, como eu te falei, lá no volume 3 tem aquela questão que rola no volume 4, mas no volume 3 tem o preâmbulo para aquela cidade tomeikiana que está cercada pelos Dorks, né? E a Kushana chega lá com a Nausicaa, e aí é o seguinte, ela vai conversar com a Nausicaa, porque a Nausicaa vai pedir para libertar os escravos Dorks que estão lá dentro, né? E enquanto elas estão conversando, sabe o que a Kushana pede para a Nausicaa? Né? Me ajuda a vestir a minha cota de malha aqui. A Nausicaa está vestindo a cota de malha dela e você vê, ela está com os 2 braços, as 2 pernas, a Kushana está inteirinha de corpo. Isso foi uma coisa só no anime e não dá a entender em momento nenhum que ela tem pernas mecânicas, o Luiz. Isso daí é mera especulação. Apenas por não ter aparecido não significa que são mecânicas, tá? Apenas mostrou lá que ela tinha uma laminazinha num dos pés, né? Não, ela tinha uma lâmina escondida. A minha teoria surgiu daí porque é o seguinte: ela tira a armadura do corpo todo, menos o capacete e as pernas. Não, quer dizer, não é que ela tiram dela, né? Quando ela é feita de refém. Então, eu supus que as pernas dela são mecânicas, por isso que não tiraram, porque não faria sentido terem tirado tudo, menos as pernas dela, né? Foi por isso que eu supus isso, entendeu? Porque pode ver que ela quando chega no início do filme, ela tá com a armadura completa e depois eles tiram da cintura para cima. Da cintura para baixo as pernas não tem. Então, por isso que eu pensei, quando ela disse do marido, eu pensei que ela deve ser dilacerada, de baixo, ali do umbigo para baixo, entendeu? Foi isso que eu interpretei. O que eu consegui imaginar foi um verme ou algum inseto comeu o braço dela. Sim. E quase comeu o tronco. Então, provavelmente, ela deve estar com o tronco cheio de cicatrizes. Ô, Luiz, só fazendo um comentário aqui que não vai entrar na edição final, mas se ela tivesse sido dilacerada da cintura para baixo, não tinha nem para que ela ter um marido.
Mas porque ela é princesa e tem que casar pra dar continuidade de algum Sim, jeito. Mas se ela não tem da cintura pra baixo, como é que ela vai procriar? Não, aí é a barriga de exato. aluguel, pô. Isso existia naquela época. Não, Tá vendo pra como família real tem que... Luiz, tá vendo que como a explicação você tá começa a ter Não, porque muita... de qualquer forma, ela sendo filha única, ela teria que dar tentando continuidade ao reino. Então ela teria que ter um marido. Ela não é Não é? filha única. Ela não é. Tá. Não. Ela tem vários irmãos tá e irmãs. A Kushana é o que é, porque a mãe dela tomou um copo de veneno que estava endereçado à Kushana. Ela percebeu que era para a filha, ela tirou da mão da filha, bebeu e não morreu. Ficou louca. Tão louca a ponto de não reconhecer mais a Kushana como filha e ficar com um bebê, um boneco em forma de bebê nos braços, e falou, não, você não é minha filha, isso aqui é minha filha. Tá? E foi a partir daí que a Kushana aprendeu que se ela não fosse durona e cruel, ela não sobreviveria naquela corte. Todo mundo ali queria devorar todo mundo, tá? E ela não é filha única, Luiz. É mais um dado que você não sabia, tá? Certo. Então podemos ir para as diferenças aí as principais, né, Peixoto? Não vamos também nos estender, né? Olha, tem muita, porque, como eu te falei... a gente já comentou algumas aí, né? Mas várias. Alguns pontos interessantes. Por exemplo, no final do filme, não é a anciã do Vale do Vento que fala que vê a Nausicaa caminhando no Campo Dourado, vestida de azul e tudo mais, tá? Pois bem, no mangá não é a anciã da aldeia, é um dos sacerdotes dos Dorques que vê isso. Porque, pelo que entendi, essa lenda do Salvador que virá caminhando no Campo Dourado vestido de azul é uma lenda comum a muitos povos, e os Dorques acreditam nela. E o Dork, esse é um sumo sacerdote Dork, ele vê isso quando os vermes saúdam Nausicaa e tudo mais, que eles fazem isso no mangá também, aí ele vê que é o cumprimento da profecia. Tanto que, por causa disso, ele depois se opõe ao rei dos Dorques, ao imperador dos Dorques, porque ele estava querendo matar Nausicaa e ele defendeu e salvou a vida da Nausicaa ao custo da sua, né? E outra coisa muito importante, que é o grande diferencial do mangá para o anime, a Nausicaa é telepata. E um pouco de telecinésia, tá? Ela consegue mandar choques telepáticos que espantam animais, que espantam insetos, ela tem esse dom, tá? E ela conversa telepaticamente com outras pessoas que também têm um dom telepático. Porque entre os Dorques há telepatas, entre os Tolmeikianos não há. Os Tolmeikianos, eles são só tecnologia, eles são mais apegados à mecânica, né? Tá? Mas e há um outro povo que também não entrou, além dos Dorques, que não entrou no filme, que é um povo que vive dentro do Mar da Podridão. Todos eles são telepatas, esse é um detalhe importante. Não é só uma casta, como no caso dos Dorques. Dentro que você fala é dentro em cima ou dentro no meio, na parte tóxica mesmo. Eles montam suas cabanas dentro, as suas habitações dentro dos fungos, fazendo cápsulas assim de proteção. Eles andam totalmente vestidos com uma roupa que faz eles parecerem mais um cacto ambulante, tá? E eles são muito temidos pelos povos de fora do Mar da Podridão, tá? Eles encontram Nausicaa, resgatam o príncipe deles lá, até meio que se entende bem com a Nausicaa. Com detalhe, eles também são loiros, como a Nausicaa, com cabelo claro, tá? E eles são os guardiões da floresta também. Eles se entendem com os vermes, eles sabem como todo o ecossistema funciona, só que eles são descendentes de uma parte dos cientistas, mas esses foram os que foram cuidar da floresta propriamente dita. Os que desenvolveram a floresta, eles fundiram suas mentes dentro de um cérebro, de um computador biológico, que também aparece só no final do mangá, em que a Nausicaa conversa com eles sobre isso. E ela fala, vocês não são nada mais do que fantasmas do passado, vocês estão corrompidos. Porque eles falam, não, porque nós vamos exterminar a humanidade atual para que surja uma melhor.
Por isso que nós estamos eliminando o veneno da terra e lá atrás, no final do Mar da Podridão, você tem a floresta, porque é outro detalhe que aparece no mangá. A Nausicaa vai para o outro lado do Mar da Podridão e o que ela descobre lá? Que o Mar da Podridão morre quando não tem mais produto tóxico. Ele morre e no lugar dele fica o quê? Uma floresta com árvores, água límpida, animais, pássaros. Tá tudo lá esperando a humanidade. Só que ninguém nunca conseguiu voar até lá. Na história, a Nausicaa, em um dado momento, ela consegue fazer um voo longo e ela consegue ver esse outro lado, tá? E ela descobre o segundo segredo, ou seja, que um dia o Mar da Podridão vai acabar, porque não vai mais ter terra poluída. É esse o objetivo final, né? Quando não tiver mais terra poluída, o Mar da Podridão simplesmente vai desaparecer. E aí a humanidade vai estar toda com o mundo despoluído. Só que isso é um processo de milhares de anos. Os próprios cientistas que estão nesse cérebro biológico que conversa com a Nausicaa, eles explicam. Ainda vai demorar muito tempo, mas no final a Terra vai estar toda poluída, livre de toda a podridão, incluindo a podridão da humanidade, porque uma humanidade melhor vai surgir. E aí é que a Nausicaa não concorda com eles e parte para brigar com eles telepaticamente, tá? Entendi. E ela vence? Bem, ela tem que vencer, senão não ia ter futuro para a humanidade, né? Ela consegue realmente vencer, destruir esse cérebro, e destruindo esse cérebro, entenda-se, o plano, eles que estavam manipulando, incluindo os Dorks, para que no futuro eles, na visão deles seriam os Dorks que seriam os que de onde viria a cepa da humanidade que seria salva, né? Tá? Só que no final não deu certo. Não deu certo o plano deles. E o que vai acontecer é simplesmente o seguinte: a Nausicaa conta não é explicado isso no mangá, mas fica subentendido. Como agora ela sabe todo o segredo do Mar da Podridão, ela não vai guardar isso para si, né? Então, obviamente, todo mundo vai saber disso. Então, isso vai dar uma grande mudança. O imperador dos Tolmeikianos, ele acredita que quiser, ele morre para salvar a Nausicaa no mangá. Tá? Quando ele está quase morrendo, ele passa a coroa para Kushana. Ele fala: você pode ser a nova imperatriz. A Kushana recusa, tá? E aí o último parágrafo da história diz basicamente que é o seguinte: Nausicaa volta para o Vale do Vento lá para ajudar a reconstruir o seu povo. Depois ela vai para o Mar da Podridão e fica vivendo lá com o povo do Mar da Podridão. Então, entenda-se, ela provavelmente casou com esse príncipe do povo que vive dentro do Mar da Podridão. Tá? A Kushana, ela governa o Império Tolmeikiano, mas como regente, nunca como imperatriz. Ela nunca aceitou a coroa. Tá? E final, é isso. E o povo que tá antes, quer dizer, no caminho do Mar da Podridão, não se mudou para a parte que já estava purificada? Eles são guardiães do Mar da Podridão. Isso, de novo, isso fica subentendido você lendo a história, tá? Não é dito isso. O que acontece a Nausicaa deve ter contado o que agora, de novo, é só as minhas suposições. Porque o Miyazaki deixou o final extremamente aberto. Ele só eliminou o grande mal da história, que era esse cérebro biológico que tentava controlar os eventos para levar a humanidade à quase extinção, para eles poderem controlar uma cepa que seria, na visão deles, mais pura, né, sem a maldade. Só que, como a Nausicaa falou, olha, vocês já estão fazendo isso há tanto tempo que vocês mesmos já estão corrompidos. Vocês se corromperam pelo poder. A Nausicaa mesmo fala isso para eles, tá? E ela destrói esse cérebro. Só que o cérebro, quando tá morrendo, tenta matar ela. Aí é que o imperador Tolmeikiano salva ela, certo? E aí eles saem do abrigo onde estava esse cérebro, e acontece o final, como eu falei, né? Que morre o imperador.
No final de tudo, o final é tão aberto quanto da Exatamente. animação, né? Tem mais informações, mas o futuro da humanidade também tá. Não, o futuro da aí, humanidade né? está garantido. Em algum momento o Mar da Podridão vai acabar, não importa quanto tempo demore. O que dá para entender o texto só diz que a Kushana reinou sobre os Tomeikianos como regente, não como imperatriz. Ela nunca aceitou a coroa nem sentou no trono, tá? Com isso ela garantiu e parou de fazer os Tomeikianos serem um império expansionista, que eles estavam sendo tipo que nem o Império Romano, conquistando terras. Eles pararam com isso, provavelmente até por saberem, agora que a gente sabe que do outro lado do Mar da Podridão tem terras férteis, é inevitável dizer, devem ter se mudado para lá cedo ou tarde, certo? Pois é, porque a gente nem se preocuparia mais com o Mar da Podridão, era só não poluir mais. E era só não cutucar que os vermes não atacariam, certo? E agora todo mundo está sabendo disso, a Nausicaa contou tudo que deveria contar, ou seja, as razões para as nações de lá ficarem lutando não existem mais, as razões para eles lutarem não existem mais, então simplesmente você tem um final aspas, feliz, né, com todos os grandes problemas sendo resolvidos e cada um tocando sua vida. O que o Miyazaki está dizendo, a humanidade agora tem um rumo, é só seguir aqui que vai dar tudo bem, certo? A mensagem era essa, né? O rumo está aqui, tá todo mundo resolvido, e ele ainda falou, Nausicaa foi para cá, Kushana para lá, Domeikianos para lá, Dorks para outro lado, todo mundo está bem, acabou, nada mais de guerra, nada mais de tristeza, agora é só o pessoal viver na boa que não vamos ter mais problemas. É isso. E essa ideia dele de fazer uma história contra a poluição, contra o expansionismo da humanidade, com essa temática, você sabe dizer de onde veio isso? Uma das muitas influências que o Miyazaki aplicou, entenda-se que ele primeiro aplicou no mangá, depois... Então entenda que o que eu estou falando agora foram as influências que levaram o Miyazaki até criar o mangá. Tá? A questão da poluição foi um incidente muito grave que aconteceu no Japão durante os anos 50 e 60, que foi a poluição por mercúrio, tá? Da Baía de Minamata, tá? Que ela ficou tão poluído que os peixes tiveram que se adaptar ao mercúrio que estava na água. E as pessoas ficavam comendo esses peixes e absorviam esse mercúrio no corpo. Tanto que mais de 10 mil pessoas foram afetadas, ou pessoas crianças nascendo com deformações. Foi uma coisa horrenda, né? E o que espantou muitas pessoas na época foi que mesmo com tudo isso, com o grau, com a quantidade de veneno que estava na Baía de Minamata, os peixes ainda conseguiam viver lá. Havia uma flora que se adaptou a viver com aquele mercúrio, absorveu o mercúrio e continuava vivendo. E foi a partir daí que o Miyazaki teve a ideia dos fungos que desintoxicam uma terra poluída. Vocês entenderam a lógica, né? Tá? Atualmente a Baía de Minamata ainda está sendo desintoxicada, ainda tem um alto grau de mercúrio, mas não é o horror que estava nos anos 50 e 60, tá? Mas além disso, aí muita gente diz que houve influência disso ou daquilo, que houve influência do budismo, e de fato Miyazaki é budista, então ele passar alguma coisa disso não teria nenhum problema, tá? Mas no final, o que ele criou foi uma história de ficção científica passada no futuro, né? Em que a tecnologia só passa, assim, você só tem aquela velha história, né, de restos da tecnologia antiga influenciando o povo ali, né, com a questão dos gigantes, como eu falei do computador biológico, do próprio Mar da Podridão, na verdade, ser uma criação artificial humana para despoluir a Terra, né? A gente tem que lembrar, a gente tem que pensar o seguinte: em 84, ou vou dizer o seguinte, quando o Miyazaki começou a trabalhar com Nausicaa, que era já uma coisa que ele já ficou ruminando durante os anos 60 e 70 até criar de fato, até lançar de fato, tá? O Greenpeace na época não era nada. O Greenpeace estava começando. Quase ninguém tinha ouvido falar do movimento
da luta pelo meio ambiente que o Greenpeace já fazia, né? Então, vamos dizer que, de certa forma, o Miyazaki com Nausicaa foi um precursor da luta ambiental que nós temos até hoje, né? Que hoje em dia todo mundo já reconhece que se destruir o meio ambiente, a gente não tem outro, né? Que se a gente destruir a Terra, não vamos ter outra para viver, então tem que se procurar um ponto de equilíbrio. E era isso que o Miyazaki tentava mostrar na história, procurar um ponto de equilíbrio, né? Então, isso tudo está ali. Vocês podem dizer que os Tolmekianos, até certo ponto, foram inspirados nos romanos, e não é mentira, né? Porque dá para ver que eles são bem marciais, é um exército disciplinado, controlado, bem preparado para a guerra, né? Que é uma coisa que a gente vê, que a gente conhece muito do Império Romano, né? Apesar das armaduras deles serem bem no estilo medieval, com armas de fogo, né? Tá? Que aí a gente tem que lembrar um detalhe muito curioso, que em Nausicaa praticamente você não tem metal. Vocês não perceberam isso, né? Quase tudo em Nausicaa é cerâmica. Isso foi uma das poucas tecnologias que eles conseguiram preservar depois dos 7 dias de fogo. Nem as armaduras são de metal? De cerâmica. A espada que ela usa no começo, né? Ela é uma espada de cerâmica, né? Ela até fala. Exato, ela fala que a espada dela é feita de cerâmica. O Yupa lá, o velhinho lá, bom de briga, o Yupa, o que ele fala? Que a lâmina dele, a lâmina dele era feita com o dente de um casco do worm, de um verme, né? Tá? O motor, eles gostam de recuperar o motor, né? Por quê? Porque esses motores são as sobras da tecnologia antiga. Esses motores já têm séculos de existência, funcionam praticamente à base de água, e toda vez que um avião é destruído, a primeira coisa que eles fazem é ir lá e resgatar um motor. Tá? Tanto que uma cena do mangá, que é muito legal, aquela corveta, aquele aviãozinho menor de 4 asas que aparece lá dos Tolmekianos, eles chamam aquilo de corvette. Né? Quando uma dessas corvettes pousa lá e se esbudega toda no pouso, ela se desmantela, né? O Crotou, aquele lá, o barbudo, o braço direito da Kushana, né? A primeira coisa que ele faz com os soldados é ir nos motores, salvem os motores, salvem os motores. E, enquanto isso, a Nausicaa entra dentro do avião para retirar os feridos. Né? E a Kushana só fica observando. Interessante, ela dá mais valor para os soldados do que para o motor, sabe? Ela fala, e é desse jeito que a Kushana vê as coisas, né? Porque para eles o motor vale mais do que vidas humanas. E de novo, a Nausicaa, ela é tão humana, né? Que ela dá mais valor para as pessoas, né? E no mangá tem uma cena que você fica até agoniado, que é tem um soldado que está intoxicado, que está com os esporos dentro no pulmão. A Nausicaa faz respiração boca a boca para chupar o sangue que está com os esporos para salvar ele. E ela salva o soldado. Tá? Boca a boca para chupar o sangue? Para chupar o sangue com os esporos. Ela se arrisca a ser intoxicada. Ninguém tinha coragem de fazer isso. Ela fez isso para não ver o soldado morrer. E era um soldado Tolmekiano. Tá? E aí, Felipe Greco? Aqui tem Peixoto, aqui tem informação. O que é que você tá achando aí desse que o Felipe botou no mudo aí? Cara, eu tô adorando. Inclusive, eu até botei no mudo pra nenhum peido meu atrapalhar, ou então espirro, algo do tipo, entendeu? Eu queria realmente ficar de olhos fechados ouvindo o mestre falando. Como eu sempre digo em todo podcast, ele é o mestre Peixoto, né? Ele não gosta muito dessa alcunha, mas... Agradeço e fico constrangido. Tá? Agradeço. Como foi dito, Nausicaa é a menina dos olhos do Hayao Miyazaki. Ele controla com mão de ferro qualquer ação externa que tenha do anime, exatamente para manter a obra no seu estado original. Mas, acima de tudo, ele sabe que pode fazer coisas boas com ela se quem mexer tiver dentro dos conformes dele. E por causa disso, você sabia que tem uma releitura live action de Nausicaa? Como é?
Não, eu não sabia do live Como action. é? Eu sabia que tem um brasileiro que tá fazendo uma sim. animação. Isso você fala em seguida, mas deixa eu falar. Aham. Ah, Tá? Comemorando os 35 anos do filme, saiu em Ginza, no Japão, um teatro kabuki licenciado de Náutica. Eu vou mostrar para vocês aí, vocês Olha podem só, colocar o link não de fazia vídeo pro ideia. pessoal ver. Tá? Tem até. O Foi ano 35 passado, anos é se não me quando? Esse engano. ano? Tá? Tô passando para vocês o link. Eu botei até É, agora foi para o ano vocês. passado, 2019, e são 35 Tá? anos. Dê uma olhada 2019 aí são para 5 anos. vocês verem um trechinho da obra. São duas partes, né? Porque a adaptação ela foca no mangá. São duas partes de 2 horas e 45 a quase 3 horas mais ou menos. Elas estrearam em 6 de dezembro a 25 de dezembro do ano passado. Fez tanto sucesso que retornou esse ano em fevereiro. A segunda parte ia correr em março, só que por causa do coronavírus ela está parada. Então, se vocês procurarem agora, né, eu estou colocando para vocês aí o vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui Caramba, é de primeira qualidade, viu? Que eu tô vendo aqui a coisa. Sim, Tem até a navezinha dela, o planador dela. tem o ator tá ali, voa com a nave no palco, tem Não cenas é feito com às coxas água, igual o Carreta tetos Furacão, não. gigantes, Tem o Mar Dourado. tem o Mar Dourado. Assim, Tem um robô gigante. é o a coisa teatro de kabuki qualidade, né? reinventado, né, para essa época que o pessoal coloca uma coreografia de palco, cenários móveis, etc. É muito, muito bem feito. E aí então eu quero acrescentar mais uma coisa, tá? Vocês sabiam que em 2014 um cara criou uma asa da Nausicaa que voa de verdade? Isso é impressionante. Mas assim, porque sempre tem aquela variância, né? Se você tem a propulsão própria, ou como é? Com propulsão própria, com o design próprio, tá aí o link para vocês verem. Tá? É claro que ele teve que fazer algumas adaptações, porque aerodinamicamente falando, do jeito que a Nausicaa fez, é impossível. Tá? Ele teve que fazer algumas pequenas adaptações, mas tá aí o vídeo para quem quiser ver. Tá? e tem também o curta-metragem live action brasileiro, né, que tá sendo, ainda está em produção, né, que vai fazer é uma homenagem, né, feita por um diretor brasileiro, né, chamado, deixa eu dar uma olhada aqui, Wind Princess, né, Princesa do Vento, exatamente, né, do diretor Chris Tex, né, tem um vídeo aqui com a produção, também teve financiamento coletivo. Quem tiver interesse pode procurar, eu vou deixar aqui o link para Luiz colocar na descrição do programa, né, para quem tiver interesse, mas é muito bacana, porque assim, é uma produção totalmente brasileira, né? Claro que a essa altura do campeonato o Miyazaki já deve ter tido noção, saber desse projeto, né? Então, assim, é muito interessante você ver o material de making off aqui. A atriz também, né? É uma mescla de 3D com live action, né? Então, assim, vocês veem que ele tem um apreço muito grande para recriar os vermes gigantes, o planador da Náusica, a roupa, assim, extremamente fiel ao design original, a máscara também, o rifle. Então, assim, é o tipo de coisa que eu acho que deixa o Miyazaki, assim, feliz em ver com certeza, quando as pessoas têm apreço pela obra dele, né? Eu acho que o principal, claro, aí é um achismo totalmente meu, tá? Mas eu acho que a realização do Miyazaki é saber que como a obra dele impacta as pessoas, né? Então eu acho que isso também justifica tanto a preciosidade que ele e o Estúdio Ghibli têm com suas obras, né? Assim, para que elas cheguem ao público o mais original possível. Peraí, esse cara tá fazendo um live action ou animação? É uma mescla. Mescla. Entendeu? Usando os cenários e as criaturas são animação 3D com inserção de atores. Bom, eu assisti isso há muito tempo. Não me lembro agora exatamente quando foi que eu assisti, se foi numa das
exibições do Orcade, se foi fita que eu peguei da internet, se foi alguma coisa do BAC, lá do antigo Fansuber, não me lembro agora de cabeça. Mas Náutica ainda é, como eu falei, uma das melhores, maiores obras, fala sobre o meio ambiente que nós temos. Ela continua, como foi dito, atemporal. É uma das melhores mensagens que nós temos. Aí, a mais próxima que chega disso é outra obra Ghibli, que é o Princesa Mononoke, que fala mais ou menos a mesma coisa, uma outra temática. E com certeza é uma obra que tem que ser vista por todo mundo, mais do que nunca. Um ótimo momento para ter chegado no Ocidente em massa, não ainda na TV aberta, não ainda nos cinemas, ainda está um pouco restrito ao mercado de streaming, mas, gente, divulguem essa obra incrível que merece ser vista por todos. Obrigado. Eu realmente não assisti em VHS, eu assisti pela internet mesmo, né? Mas eu já conhecia o filme, a fama do filme era muito, né? Já precedia a vontade de ver. E eu assisti desde então, eu assisti várias vezes, já recomendei, teve amigo meu que não gostava de anime, mas quando assistiu esse filme mudou de opinião, viu que anime não era só o que tem de mais popular, né? Sempre. Então é uma joia rara da animação japonesa, com certeza. Acho que não comentamos aqui, mas a trilha sonora para mim também é sensacional desse filme. Ela embala muito bem as cenas. Eu acho que também é um ponto forte desse filme. Eu acho que ele, como eu mencionei. Oi? Alan. Não, aproveitando o gancho, porque você falou do autor da trilha sonora, né? É o Joe Hisaishi, para você conhecer, tá? Sim. E o cara é macaco velhíssimo em animes, viu? O nome dele só não me lembrava agora, mas eu sei. Vamos lá. Ele fez muita coisa do Ghibli. O Laputa é dele, o Porco Rosso é dele, Mononoke Hime é dele, tá? Outras coisas que a gente pode... Aí os outros aqui quase ninguém conhece, mas, por exemplo, o Movie 2 do primeiro Gundam também é dele, Venus War, Kiki, tá? Vamos ver o que mais aqui que a gente pode... Voltron é dele, viu, gente? Voltron é dele também, mas a versão japonesa, não americana, tá? E o movie do Orange Road, que é um dos grandes clássicos de romance dos anos 80, dos mangás e animes. Quer dizer, entenda, o cara é bom. O cara é muito bom, tá? Desculpe te cortar aí, mas aproveitei o gancho, a gente não tinha falado dele, é bom colocar informação, né? Justíssimo. Como eu estava dizendo, eu acho ele atemporal, né, como a gente tinha mencionado antes, e mais do que isso, eu acho que as mensagens que ele passa são infelizmente, ainda se aplicam muito aos dias de hoje, né? Com todas essas questões ambientais, enfim. Eu acho que é um filme que vale a pena qualquer pessoa que não conheça muito bem a história do Miyazaki, do Ghibli, acho que se encanta só pela obra em si, não precisa nem conhecer o mangá, eu acho que é uma obra que representa muito a cultura em geral, né? A cultura da animação japonesa e tal. Então, assim, realmente, qualquer filme do Ghibli que você pegar pra assistir, te pega, de um jeito ou de outro. Ele te capta, te cativa, né? E eu acho que vai ser uma jornada bem bacana aqui, da gente gravar podcast sobre cada um desses filmes, porque cada um é um mundo à parte, que desperta muitas emoções e traz muitas informações também, como a gente fez aqui esse podcast, que eu acho que é uma referência, com certeza. Quem pegar pra ouvir aqui vai ter das melhores amostras que se pode ter, né? De conversa sobre esse filme. Primeira vez que eu assisti. E é isso aí, fica a recomendação para que assistam os outros filmes do Ghibli também. 4? Por aí. Eu assisti uma cópia de VHS, uma qualidade péssima. Uma cópia da cópia da cópia da avó da cópia. Então. Acho que a primeira versão que eu assisti também foi assim. Se eu não me engano, até o pedaço final tava faltando, que eu acho que a fita acabou antes, não sei, porque tinha alguma coisa antes nela e, eu fiquei anos sem assistir. Assistindo recentemente, muito bom, cara. Apesar de ser datado, é um tema atual e, vale a pena todo mundo assistir, cara. Isso aí não tem nem como discutir. E é bom até a JBC trazer. Tomara que dê uma boa venda e o pessoal conheça mais esses trabalhos.
Olha, gente, já, já falaram muito aí que você deve assistir e tudo mais, e eu vou dizer para vocês porque eu gosto de Nausicaa. Porque foi um dos primeiros animes que eu assisti em japonês, que eu trombei com ele casualmente. Nausicaa apareceu de repente, assim, ele caiu de tocaia sobre a minha vida, literalmente, quando numa daquelas visitinhas sorrateiras que eu fazia timidamente na Golden Fox, quando ela ainda ficava nos anos 80 em cima da livraria Fonomag aqui na Liberdade. E eu entro lá um dia e tá passando justamente a cena da Nausicaa voando na sua asa lá, e o verme correndo atrás do Yupa, e eu olhando aquilo, boca aberta, eu falei, nossa senhora, que coisa linda, né? Mas eu só tive a chance de assistir Nausicaa realmente uns 2 anos depois, provavelmente entre 89 e 90, 88, 80, entre 88 e 90, foi que eu consegui assistir na casa de algum amigo Nausicaa. Por sorte, a gente tinha alguns presentes que eram japoneses, então a gente pôde ter uma noção do que eram os diálogos, né? A gente entendeu um pouco da história. Foi assim, cativante, apaixonante, lindo. Que, pô, na época o que eu tinha de referência de animação japonesa boa, Candy Candy, Patrulha Estelar e Pirata do Espaço. E Zillion, tá? Então, quer dizer, tudo bem, mas esses são para TV, né, gente? É, aí você pega um movie para cinema, feito da maneira certa, feito com qualidade, não havia o que comparar, né? Eu que na época ainda era um fã amador, só de bater o olho eu já falei, meu, isso aqui é muito melhor do que a TV. Aí quando eu vi que era um longa-metragem, obviamente eu dizia, então eles devem gastar mais dinheiro para fazer para o cinema. Foi já a primeira dedução como crítico de anime já surgiu ali por causa também de Nausicaa. Eu me apaixonei por isso, só sosseguei quando consegui em 97 comprar minha coleção completa do mangá, que eu li, reli e continuo relendo ainda em japonês e não consigo enjoar, porque Nausicaa é uma daquelas obras, gente, que daqui 200 anos ainda vai estar gente assistindo e tendo as mesmas reações que nós estamos tendo aqui, porque é uma mensagem atemporal. Não sei se o Miyazaki pensou nisso quando criou o mangá, o anime, pensando que eu quero fazer uma coisa que daqui 100 anos as pessoas ainda possam ler e gostar, tá? Eu não creio que ele tenha feito pensando nisso, mas ele conseguiu isso, porque assim como muitos filmes clássicos do cinema, como muitos desenhos animados, como alguns mangás e muitos livros, daqui 100, 200, 300 anos. Gente, nós ainda estamos lendo obra de Platão, que tem mais de 2.300 anos de idade, e a gente ainda lê obras de Platão. É, né? por isso que assim, é por isso que é atemporal, né? Exatamente. Não importa, porque é uma história que transcende o comercial. Porque tudo que nós discutimos aqui foi Nausicaa foi criado por um puro interesse comercial. Não há o que defender nisso. Os donos da Tokuma Shoten e da Animage jogaram o Miyazaki na parede e falou: faça um desenho animado disso. Vamos ganhar dinheiro. O resto é história. Mas ali eles atingiram muito além do que pensavam. Eu acho que nem o próprio Miyazaki pensava que Nausicaa explodiria tanto quanto explodiu. Tanto que com o lucro ele pôde abrir o seu estúdio próprio e o resto é história. Né? Então, Nausicaa é o começo de muita coisa boa. Jogou o padrão da animação, das histórias, de tudo para cima. Tá? Desculpe, humilhou muita coisa de Disney. Desculpa, gente. Eu sei que é até injusto comparar, porque a Disney tem um foco e o Miyazaki, o Ghibli tem outro, mas muita coisa dos paradigmas no Ocidente que nós tínhamos, que a Disney tinha implantado e estava sentada em cima há 50 anos, chegou o Miyazaki, puxou o banquinho dele e falou: não, peraí, não é só isso, não. Entendeu? Há muito mais do que você só ver um bom desenho animado quando você assiste Nausicaa. Você está bebendo história, você está bebendo uma coisa que mudou o mercado de animação como a gente conhece. Muito do que você tem hoje em dia é graças à qualidade que o Miyazaki impôs aí,
tá? Porque ele realmente chegou, não, isso aqui é animação de qualidade, façam igual. Tanto que ele despreza muito a animação comercial atual, ele fala que isso aí tá sendo muito... assim, ele estava criticando, ele numa entrevista, ele criticou muito isso, ele meteu o pau na animação japonesa moderna, porque ele falou, um dia isso vai fazer o Japão ficar coberto de vergonha. Tá certo que ele está comparando a qualidade do que ele faz com uma série de TV comercial. Eu acho injusto a crítica dele, mas eu entendo o ponto de vista dele, porque ele vê a animação como uma coisa artística, não tanto quanto uma coisa comercial, né? Tá? Tanto que, veja, ele só liberou o material do Ghibli para streaming porque ele precisava de dinheiro para as próximas obras, né? Então, desculpe se estou me estendendo, Luiz, mas enfim, gente, você quando ver Nausicaa, você tem que ter em mente que é muito mais do que só o que você está vendo ali. Ali foi o estopim de muita coisa do que você tem até hoje. E é um anime que envelheceu tão bem, que você nem reclama que não tem CG nele, né? Então, só vejam, gente. É legal, vale a pena, e eu vou continuar aplaudindo em pé quantas vezes eu tiver chance de aplaudir. Pronto. Muito bem, então agradecer aí a presença de todos os amigos, Alan do Tais e Setseia, Peixoto, Denison e Pablo do Anime X, Janúncio aí do Portal HQPB, Felipe Greco é 100% da casa aí. Show, tamo junto. Por enquanto, né, Felipe? 100% Nerd Debate e de home office. Isso aí. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. Aguardem. Nosso próximo episódio é O Castelo no Céu. E, logo depois, o tão triste e temido Túmulo dos Vagalumes. Aguardem nosso podcast. Que eu finalmente terei que assistir, porque até hoje eu não tive coragem de assistir. Vai ser agora. Vai ser agora. É o que separa os homens das crianças. Então, obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.